Salve galera, bom dia ou boa tarde, né, cara? Eu vou estar publicando esse vídeo por volta de meio-dia mais ou menos. Vambora, vamos falar sobre o jogo. Um jogo que eu não vi, né? Eu tenho que ser sincero com vocês, né? Então, assim, a quem tá puto com o jogo, serve de consolação ou não, né, cara? Levamos Supercopa dos Impedidos, campeão. E como vocês sabem, né, cara, como eu tô jogando a Supercopa dos Impedidos desde a primeira fase, lá no início do mês passado. Aí teve a semifinal, a final, eu fiz o gol da classificação do time para a final, nós vencemos, fomos campeões no shootout. E o jogo foi a final da Supercopa, né, que nós, né, da Nigéria, fomos campeões, foi no mesmo horário do jogo do Botafogo. Aí toda vez que eu saía, descansava, trocava, ia pro banco, eu ficava perguntando lá, quanto é que foi o jogo? E quanto é que tá o jogo? E aí, porra, a gente abre o telefone, no momento que eu levantei a taça, depois fui lá, peguei meu telefone, 2-0 Cuiabá. Rapaziada, o que a gente pode falar desse jogo? Primeiro, eu também não vou ser leigo, né? Eu também não gosto de ficar enganando pessoas, né? Tem muita gente que faz isso, principalmente em TV corporativa. Não viu o jogo, não viu o lance, não viu nada, e aí comenta, né? Vê ali os melhores momentos, vê uma coisinha aqui, outra ali, e aí quer comentar jogo, né? Quer dizer o que aconteceu. Por isso que muitas vezes tem muito cara que fala, que nem eu não me lembro qual foi o jornalista, mas que falou, o Casemiro anulou o Messi no jogo. E o Casemiro não tinha nem jogado porque ele estava suspenso, né? Então eu acho que é muito importante a gente ser sincero, né? Eu não vi o jogo, né? Eu estava num compromisso. E, cara, assim, o que eu posso falar daquilo que eu vi, né? Daquilo que eu ouvi, eu inclusive pedi para que vocês comentassem. Eu publiquei tanto no Instagram, Brown Fogo, quanto no Twitter, né? O que vocês tinham achado do jogo, o que vocês leram, o que foi positivo, o que foi negativo. E eu tive uma conclusão de que a gente tem algo muito parecido em diversos jogos, né? Independente de vitória, empate ou derrota. Mais uma vez, né, analisando. Obviamente, cara, eu não vou ter a melhor análise porque eu não vi o jogo. Eu vi alguns lances, né? Eu vi os gols. Mas assim, é a inconstância do Botafogo, é a forma que o Botafogo não consegue ser constante durante 90 minutos. Isso é um fato, né? O Botafogo venceu o São Paulo, porém não foi constante durante 90 minutos. O Botafogo conseguiu fazer um gol ali aos 40 do segundo tempo, mas dos 10 minutos aos 30 do segundo tempo, o São Paulo começou a amassar o Botafogo de uma maneira que não tinha necessidade do Botafogo sofrer daquele jeito. O Botafogo faz 1-0 em cima do Bragantino, jogando muito bem, perde gols, perde oportunidades, dorme no jogo, começa a dar espaço para o Bragantino, que não achou nada no jogo, e conseguiu, né, marcar o gol de empate, né? Por sorte, obviamente, também competência do Botafogo, o Botafogo consegue desempatar e fazer o 2-1. Ontem, pelos relatos, pelos lances que eu pude ver, a mesma coisa. O Botafogo começa jogando bem, o Botafogo voltou com aquela formação do 4-2-4, né, vamos colocar assim. Começa jogando bem, começa criando oportunidade, Chiquinho perde gol, rapaziada errando o último passe. Cara, teve uma jogadaça, o Júnior Santos é muito difícil entender, cara, porque assim, ele fez uma jogadaça, ele limpou 2 jogadores, e aí no momento que ele poderia ter acionado alguém, se eu não me engano era o Vitor Sá passando na direita, era o Chiquinho fazendo ali o pivô, podia fazer um 2 com ele se embola todo com a bola, ele tenta partir pra cima, ele é desarmado facilmente, e na sequência quase sai um gol do Daverson, certo? Então é essa inconstância desse time do Botafogo, que eu acho que tem sim um aspecto da comissão técnica não conseguir atribuir o sistema de jogo a um equilíbrio nas 4 fases, mas também tem muito dos jogadores, cara. Os jogadores são displicentes. Os jogadores do Botafogo são desprovidos de discernimento em boa parte dos jogos, cara. Então isso acaba sendo muito complicado. O Botafogo amassa no primeiro tempo, chega no fim da primeira etapa, vai lá, sofre um gol, certo? Longe de mim querer relativizar vaia, eu tô vendo que tem muita gente discutindo, né, nas redes sociais, vaia, a torcida tá atrapalhando, a torcida do Botafogo tá vaiando, né? Eu vi até uma publicação do Pedrinho, né, em relação a isso, né? O Pedrinho comentarista, que é meu parceiro, cara, eu adoro ele, eu amo o Pedrinho de paixão, pra mim um dos melhores, se não o melhor comentarista da TV fechada hoje, mas assim, eu discordo nessa parte, que ele fala que a torcida do Botafogo atrapalha. Eu acho que atrapalha quando o jogo tá 0-0 e aí se vai no intervalo. Teve uma época, eu não me lembro qual foi o jogo, em que o Botafogo vinha de uma sequência de 2 vitórias, aí o primeiro tempo o Botafogo jogou mal, empatou em 0-0 e teve vaia. Aí sim, eu acho que é um exagero. Mas agora ontem, cara, mais uma vez, né, depois de ter martelado, o time por infantilidade não faz o gol. Poderia ter sido 3-0 no primeiro tempo, pelo que eu vi nos lances, né? E mais uma vez, não vi o jogo, mas vi os lances. E aí o Botafogo vai lá e leva
né, o gol que abriu o placar da equipe do Cuiabá. Muito complicado você pedir discernimento para um torcedor que foi lá e numa véspera de feriado, podendo descansar, foi lá e de maluco, 7 da noite, saindo do trabalho para prestigiar o Botafogo. É claro que, assim, cada um tem uma forma de torcer. Eu não gosto das vaias durante o jogo, mas, cara, num determinado cenário, o Botafogo irrita demais, cara. Eu acho que o PVC ele foi muito feliz quando ele fala: o Botafogo ele não vai ao presente, o Botafoguense ele não vai ao presente. O Botafoguense estava ano passado, né? O cara não aguenta mais, são 25 anos em que as coisas vão batendo na trave. Então, naturalmente, essas coisas vão acontecendo. Aí o Botafogo volta no segundo tempo. Mais uma vez o Botafogo dorme na jogada aérea. O Botafogo não sofria um gol na jogada aérea assim, há bastante tempo, né, cara? Aí um saldo negativo porque realmente voltamos a sofrer gol assim. Gol do Daverson, a gente teve que aguentar o cara lá rebolando, ele é todo maluco, né? E eu falei, né, cara, era olho no cara porque ele gosta de cravar, cara. Deixou espaço, ele vai cravar. Enfim, e aí é aquilo, a gente fica assistindo os outros jogos. Hoje a gente vai ter Palmeiras e Fortaleza, né, em que possivelmente o Palmeiras pode ser campeão vencendo Fortaleza, ou seja, o Fortaleza pode sair sem nenhum ponto do Allianz Parque. A gente teve, depois do jogo do Botafogo, uma partida entre Atlético Mineiro e São Paulo, que foi o melhor resultado, o melhor cenário para o Botafogo foi esse, né? 2-2, empate, as duas equipes pontuando o mínimo, apenas um ponto. Mas agora, não adianta a gente ficar olhando para os outros jogos, para o Atlético Paranaense, para o Atlético Mineiro, para o Fortaleza, para o São Paulo, para o América Mineiro, a gente ficar olhando para esses caras, ficar olhando, comparando tabela, se a gente não fazer a nossa parte, cara, sabe? Então o Botafogo, ele vai tropeçando na própria perna e é aquilo, cara. Eu também não gosto de ficar, mas se ganhasse, se fizesse tal coisa, não... O Botafogo tava eu vi até uma reportagem do Fogão Net que eu até, assim, discordo educadamente, que o Botafogo, se não perdesse tantos pontos, estava vice-líder. Não é assim, né, cara? Pô, o Botafogo contra o São Paulo, ninguém esperava, ganhou. O Botafogo contra o Internacional, ninguém esperava, lá no Beira-Rio, ganhou. O Flamengo, em Brasília, ganhou. Então, isso também faz muita diferença. Só que agora, também é inadmissível, é inaceitável a campanha do Botafogo. O Botafogo é o segundo pior mandante, né? Com estádio vazio ou estádio cheio, né? Não adianta falar, ficando nervoso com o da torcida, não tem nada a ver, né? O Botafogo, ele teve simplesmente, cara, em jogos contra Juventude, Goiás, Avaí e Cuiabá, dentro de casa, o Botafogo teve um ponto ganho, né? Eu tô falando aí de 4 equipes que eu diria que o Goiás faz um campeonato mais equilibrado, depende muito do Pedro Raul. Só que agora, cara, são 4 equipes abaixo do nível do Botafogo. E o Botafogo de 12 pontos disputados em casa, estou falando de jogo em casa, o Botafogo consegue apenas um ponto. O Botafogo empatou com o Lanterna Juventude, o Botafogo perdeu para o Cuiabá, o Botafogo perdeu para o Avaí, o Botafogo perdeu para o Goiás em casa. Então se dá raiva, irmão, né? O Botafogo não consegue fazer a sua parte, e aí não adianta secar Fortaleza, secar Atlético Mineiro, secar São Paulo, secar América. O Botafogo tem que fazer a sua parte. Ficou muito difícil, tá? Ficou bem mais difícil a situação na pré-Libertadores. Sei lá, cara. Torcer no mínimo é aquilo, né? Eu tô falando que não tem que torcer, mas vai acontecer. A gente vai torcer pro Palmeiras ganhar hoje, ser campeão e o Fortaleza acabar não ganhando nenhum ponto e ver o que o Botafogo pode fazer agora ir pro tudo ou nada na última rodada, né? Na próxima rodada. O ideal seria ter vencido o Cuiabá e agora vai ser Botafogo e Atlético Mineiro para ver se o Botafogo ganha uma sobrevida. O Botafogo é literalmente obrigado a ganhar do Atlético Mineiro na próxima segunda-feira no Mineirão, para continuar vivo e poder sonhar com uma classificação na pré-Libertadores. É aquilo, cara. Como eu já falei, não é nenhuma tragédia o Botafogo não se classificar para a pré-Libertadores, não é nenhuma tragédia o Botafogo jogar a Sul-Americana no que vem. Eu acho que o objetivo era esse, o Botafogo ficar pelo menos em 14º, nesse momento o Botafogo está em 10º, se eu não me engano, pelo menos isso, e aí o Botafogo conseguir se manter, né, na Série A, fazer um campeonato digno, fazer um campeonato sólido. O Botafogo conseguiu essa solidez e se afastar desse fantasma aí de rebaixamento no início do primeiro turno. Isso é muito bom, muito importante. Só que agora, e classificar, né, voltar a disputar a competição continental, certo? Mas fica aquele gostinho de que dá, né? Com esse time dá para buscar a pré-Libertadores, mas, cara, tem que ter mais constância. Eu não vou fazer aqui a análise sobre jogadores porque eu acho que seria muito leigo, assim, leviano e injusto da minha parte. Eu não vi o jogo. E é isso. Quero saber de vocês aí quem foi o melhor, quem foi o pior da partida. Quando eu retornar para o Rio de Janeiro, eu tô aqui em São Paulo. Retornando para o Rio, a gente vê o que a gente faz uma live ou mais um vídeo. E é isso. Forte abraço. Tamo junto.
e fui.